dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia do terceiro domingo do tempo comum propõe-nos uma continuação da reflexão iniciada no domingo passado. Recorda mais uma vez que Deus ama cada pessoa e chama à vida plena e à verdadeira vida. A resposta da pessoa ao chamado de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus Cristo. A primeira leitura da profecia de Jonas comunica-nos que, através da história do envio do profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive, Deus ama todas as pessoas e as chama à salvação. A disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus, em percorrer um caminho imediato de conversão, constitui um modelo de resposta adequada ao chamado de Deus. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, convida o cristão a ter consciência de que o tempo é breve, isto é, que as realidades e valores deste mundo são passageiros, efêmeros e não devem ser absolutizados. Deus convida cada cristão em marcha pela história a viver de olhos postos no mundo futuro, quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-se aos valores do reino. No Evangelho de Marcos aparece o convite que Jesus faz a todas as pessoas para se tornarem seus discípulos e para integrarem a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do reino pressupõe um caminho de conversão e de adesão a Jesus e ao Evangelho. O nosso texto divide-se em duas partes. Na primeira, Marcos apresenta uma espécie de resumo da pregação inicial de Jesus. Na segunda, o nosso evangelista apresenta os primeiros passos da comunidade dos discípulos, a comunidade do reino. No breve resumo da pregação inicial de Jesus, Marcos coloca na boca de Jesus as seguintes palavras: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Na expressão cumpriu-se o tempo, a palavra grega utilizada por Marcos, que traduzimos por tempo, é kairos. Refere-se a um tempo bem distinto do tempo material, cronos, que é o tempo medido pelos relógios. Poderia traduzir-se como de acordo com o projeto de salvação que Deus tem para o mundo. Chegou à altura determinada por Deus para o cumprimento das suas promessas. Que tempo é esse que se aproximou dos homens e mulheres e que está para começar? É o tempo do reino de Deus. A expressão tão frequente no Evangelho, segundo Marcos, leva-nos um dos grandes sonhos do povo de Deus, que é acolher o Messias, o Salvador. Jesus começa precisamente a construção desse reino, pedindo aos seus conterrâneos a conversão, metanoia, mudança de mentalidade, o acolhimento da boa nova do Evangelho. Converter-se significa transformar a mentalidade e os comportamentos, assumir uma nova atitude de base, reformular os valores que orientam a própria vida, reequacionar a vida, de modo que Deus passe a estar no centro da existência do homem e da mulher e ocupe sempre o primeiro lugar. Na perspectiva de Jesus, não é possível que esse mundo novo de amor e de paz se torne uma realidade sem que o homem renuncie ao egoísmo, ao orgulho, à autossuficiência e passe a escutar de novo Deus e as suas propostas. Acreditar não é apenas aceitar um conjunto de verdades intelectuais, mas é sobretudo aderir à pessoa de Jesus, escutar sua proposta, acolhê-la no coração, fazer dela o guia da própria vida. Acreditar é escutar essa boa notícia de salvação e de libertação que nos apresenta no Evangelho. Que Jesus propõe e faz dela o centro à volta do qual se constrói toda a nossa existência. A apresentação feita por Marcos do chamado dos primeiros discípulos não parece ser uma descrição fotográfica de acontecimentos concretos, mas antes a definição de um modelo de toda a vocação cristã. Pedro, André, Tiago e João não exigem garantias, não perde tempo para pensar, para medir os prós e os contras, para pôr em ordem os negócios, para despedir do pai ou dos amigos, mas limita-se a deixar tudo e a seguir Jesus Cristo. Contudo,
O Evangelho deste domingo apresenta, portanto, o convite que Jesus faz a todas as pessoas no sentido de participar e integrar na comunidade do Reino. Vem com a gente, faça parte do Reino de Deus. Nos convido a todos a compartilhar a sua homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos proteja e nos abençoe na vivência da nossa vocação e da nossa missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.